Os negros foram escravizados porque eles são frutos da maldição que Deus deu a Noé. Você acha que todos os negros do mundo todo foram amaldiçoados? Você que vai assistir esse vídeo, você acha que você que é negro, você acha que você foi amaldiçoado por Deus? Você já teve assim na sua mente, ou você já ouviu alguém dizer que, mas eu sou negro, eu sou amaldiçoado? Está escrito na Bíblia. Você já ouviu alguém falar isso aí? E você, por ser negro, você foi e você é amaldiçoado? Se você se interessou já por esse assunto, por esse conteúdo, esse tipo de conteúdo, já te convido aqui a se inscrever-se aqui embaixo. Você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nesse canal, nesse vídeo, se inscreva. Apologeta Desafio Carvalho é o nome do canal. E deixe o seu like. O seu like ajuda bastante o YouTube a reconhecer e recomendar para mais pessoas. Porque com o like, o YouTube reconhece que as pessoas estão gostando do vídeo deixando o like, tá bom? E acione também o sininho de notificação para quando eu postar mais conteúdos e vídeos como esse aqui que você irá assistir, cairá no seu celular pela notificação. E então, os negros foram escravizados porque eles são frutos da maldição que Deus teria dado a Noé. Para entendermos melhor, eu quero convidar você a depois, se você tiver com a Bíblia em casa aí, acompanhar comigo uma passagem bíblica em que a gente vai entender melhor sobre essa passagem de se os negros foram amaldiçoados ou não por Deus. Queridos, as berrações e as historinhas, sem contar com as chuvas de preconceitos que rolaram na antiguidade e que rolam até hoje, em pleno século XXI, sobre milhares de pessoas negras e negros, por aquelas pessoas ignorantes que não têm o mínimo conhecimento e respeito sobre os negros, que acham que podem dizer tudo que vem à boca. Essas pessoas acham, quanto outros grupos pela aí, que toda pessoa que é negro ou negra, eles foram amaldiçoados por Deus. Você já ouviu alguém dizer que toda pessoa negra que é negro foi amaldiçoada por Deus? Incluindo o exemplo dos africanos. Aí você olha para a África ali, mas os africanos ali foram amaldiçoados por Deus. Sofrem miséria, tem fome, enfim. Você acha? A história da maldição de Cã, no livro de Gênesis, na Bíblia, relata que Noé amaldiçoou seu neto Canaã, filho de Cã, após Cã ter exposto a nudez de seu pai, quando ele dormia bêbado. Ao longo da história eu quero te dizer que toda essa narrativa foi distorcida, ou melhor, toda essa história foi criada, inventada, dizendo que todo negro é escravo e que foi amaldiçoado. Então, para mim, isso, ao ela ser distorcida, envolveu racismo e preconceito contra todos aqueles que são negros. Portanto, como ela foi distorcida e usada para justificar a escravidão e a inferioridade de pessoas africanas, especialmente no contexto da colonização e do tráfico de escravos, apesar de o texto bíblico não mencionar cor, pele ou raça, as pessoas preferem fazer conforme elas querem. Mas aí surge a grande pergunta e dúvida de milhões de pessoas e até também de muitos africanos negros. E a pergunta é: por que só os africanos, por que só a África foi amaldiçoada por Deus? No livro de Gênesis, no capítulo 9, eu te convido agora a ler o que está escrito lá. Vamos ver direitinho o que está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 25, 26 e 27. Está escrito o seguinte, vamos ler? Gênesis capítulo 9, versículo 25, 26 e 27 diz assim: E disse, maldito seja Canaã, que é o filho, aliás, que é o neto de Cã, que é o neto de Noé, que é o filho de Cã. Servo dos servos, seja aos seus irmãos. O quê? E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Aí Deus já estava dizendo que Canaã já estava amaldiçoado, que era maldito. E aqui, bendito, abençoado, seja Sem, que é um dos filhos de Noé também. E seja-lhe
Canaã por servo. Então, os descendentes de Cã, os descendentes de Canaã, iria ser servo de Sem. Versículo 27. Alargue Deus a Jafé. Até Jafé também é abençoado, só Cã que é amaldiçoado. E habite nas tendas de Sem, e seja ali Canaã por servo. Até Canaã aí também estaria sendo servo de Jafé e de Sem. Então aqui não aborda em momento nenhum cor, raça, negro nenhum. Então aqui já descarta essa parte de que somente os negros teriam sido amaldiçoados. Aqui fala que Cã e a sua descendência era que sim, que foi amaldiçoado. Não fala de negro. Então essa hipótese, essa historinha já cai por terra. Foi inventada por pessoas que têm preconceito racista pelos negros. Então já cai por terra. Certo? Olha só, é muito importante isso aqui que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Por exemplo, quando Israel saiu do Egito, galera, uma multidão mista foi com todo Israel. No livro de Êxodo, capítulo 12, você vai ver lá toda essa passagem. Êxodo, capítulo 12, versículo 37 e 38. O que provavelmente ali iam também negros, juntamente com todo Israel. Mas como a cor da pele não foi, não é e jamais será uma questão importante para Deus, nunca explicitamente mencionada na Bíblia. A Bíblia não se preocupa em relação a cor, pele e raça. Se é branco, se é indígena, não importa a cor para Deus. Deus ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia não está preocupada em saber sobre negros, sobre brancos, sobre as cores. Aí, resumidamente, depois que Noé saiu da arca e amaldiçoou seu neto Canaã, filho de Cã, que herdou o pecado de Cã, que chamamos de pecado hereditário, aquele pecado original, saíram para plantar, para regar a terra e para espalhar. Aí sim foram formando grupos, cidades, um saído pelo canto, outro saído pelo outro canto, e assim foi. E assim foi se formando vários povos e outras cidades cujos nomes eu vou citar aqui para você. Os nomes eram os Jafetitas, que era do filho de Noé. Eles ali vão dar origem aos primeiros índios europeus. Isso são os Jafetitas. Eles vão ali dar origem aos primeiros índios europeus, que vão ali desde a região do extremo oriente para a região da Europa. E ali foi da Índia e tudo mais. Segundo, os Camitas, que é ali a descendência de Cã, vão para onde, gente? Para a região da África. Então, vão para a região da África, os Camitas, que vão povoando ali a África toda. Terceiro, os Semitas, ficam ali na região da Ásia como nômades. São os Semitas, que vão dar origem ali aos Semelitas, aos babilônicos, aos hebreus e aos cananeus, enfim. Então, galera, essa história de que só os negros foram amaldiçoados já cai por terra. Biblicamente cai por terra. Então, o que eu trouxe aqui foi biblicamente que não tem nada a ver de que só os negros foram amaldiçoados. Aqui deixa bem claro que existia os três filhos de Noé. E a do meio, que é os Camitas, o Cã, a descendência de Cã, é o que foi amaldiçoado. Então a África ali se localiza ali no meio, tá? Ali em que os Camitas povoaram a terra da África. Então por isso ali que a África hoje, muitos dos negros se consideram amaldiçoados. Mas se fosse assim, a gente não via muitos negros bem-sucedidos, só para a gente ter uma lógica aqui e raciocinar. Quantos negros bem-sucedidos? Então não é só os negros que é amaldiçoado. Então isso é mais da mente humana, a mente humana que criou essa, digamos que, esse preconceito. O ser humano tem isso, esse racismo, esse bullying. Então o ser humano toma cuidado com o ser humano, porque o ser humano é capaz de tudo aí. Então, galera, se você achava que os negros eram amaldiçoados, tira isso da sua cabeça. Porque se você achava que só os negros eram amaldiçoados, estava completamente equivocado, enganado, tá? Porque o que você vê de pessoas brancas aí na pobreza, na sujeira, na escravidão, então isso não tem cabimento de você achar que era só os negros que era amaldiçoado.
certo? Então, tira isso da mente, porque a Bíblia, Deus, ele não faz acepção de pessoas, tá bom? Basta a gente colocar no lugar certo, no momento certo, que Deus irá nos abençoar. Então, se esse vídeo te ajudou, mais uma vez aqui de coração, peço que você deixe o like, se eu inscrito, acione o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos, tá? Se inscreva no canal, por favor, gente. E que Deus te abençoe. Forte abraço e comenta aqui nos comentários, não deixe de comentar, tá bom? Tchau, tchau.